Olá, meus amados, está iniciando mais um devocional do Temor e Tremor, hoje comigo, o irmão Evai Silva. Hoje nós meditaremos no texto de Atos, capítulo 28, do verso 11 ao verso 22. Este é o penúltimo episódio da série de devocionais em Atos. Amanhã a irmã Maelu encerrará esta série e nós estaremos iniciando uma nova e postando diariamente para vocês. Nós pedimos as orações dos irmãos para que Deus possa nos capacitar a continuar propagando o Evangelho do Senhor. Nós vamos orar e logo após nós vamos ler a palavra de Deus. Santo Deus, bondoso e eterno Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, porque o Senhor é santo, que o Senhor é bom e tem nos ajudado, meu Deus, durante esta jornada. Queremos pedir, Pai, pelo coração dos irmãos que nos escutam, dos ouvintes, Pai, que o Senhor possa prepará-los, Pai, e que o Senhor nos ajude, nos capacite a continuar falando do Teu amor, falando das Tuas maravilhas. Assim, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos, meus amados, à leitura do texto. 3 meses depois, embarcamos no navio da Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul. Em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos, ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apia e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Paulo em Roma. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: Meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, tendo eu, porém, nada do que acusar o meu povo. Foi por isso que pedia para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Amém, meus amados. 3 meses ali na ilha de Malta, né? Eles ficaram, a gente vê isso pelo texto, né? O inverno ali termina e agora chegara a época deles seguirem viagem, né? De Paulo seguir viagem. Depois do longo inverno, eles embarcam agora num navio alexandrino, num barco alexandrino, e partem em direção a Roma. O navio que eles vão, né, a título de exemplificação do texto, como a gente vê, era o navio dos deuses gêmeos, né? Tinha como emblema, na verdade, os deuses gêmeos, né? Os gêmeos celestiais, Castor e Pólux, né? Filhos de Zeus, filhos de Júpiter, né? Que eram deuses da navegação, deuses pagãos, aos quais os marinheiros, ao se depararem por uma situação de grande tempestade, era a eles que eles se dirigiam. Estamos falando isso a título de explicar, né, o que o texto está falando, mas nós não vamos nos deter muito nessa questão. A gente sabe que o misticismo, a superstição acompanhando a humanidade desde praticamente sempre. O Hernán Dias Lopes, ele vai dizer que essa viagem que eles estavam seguindo, né, explicando o texto, obviamente, se divide em quatro grandes etapas, por assim dizer, né? A primeira, uma etapa de 130 km de Malta a Siracusa, a capital da Sicília, onde eles ficam ali 3 dias. A segunda etapa, de 110 km de Siracusa a Régio, a gente vê no verso 13. A terceira etapa, de 290 km de Régio a Puteoli, no Golfo de Nápoles, e eles passam uma semana ali com os irmãos em Cristo. E uma quarta etapa, que era feita por terra e não por mar, de Puteoli a Roma, né? Então eles chegam ali na via Ápia, né? E as 3 vendas. E lá o Paulo vê os irmãos lá e dá graças a Deus e se sente mais animado por isso, né? Então a gente vê que aquela comitiva ali que vai se encontrar com Paulo e os seus companheiros ali nessas praças. E Paulo se sente animado ao ver esses irmãos, ao ver que ele foi recebido, né? O texto não nos dá detalhes de como foi precisamente essa recepção. Certamente não foi cheia de pompa, mas podemos entender isso, né? Não foi uma comitiva onde ele foi recebido com festa, onde ele foi recebido, a cidade o recebeu de forma grandiosa. Não.
uma cidade como Roma, quantos generais, né? Quantos imperadores, quantos comerciantes, poetas ou mesmo filósofos, eles foram recebidos com uma escolta militar, com uma... A gente traz até mesmo para nossa realidade. Quantas vezes nós não vemos jogadores sendo recebidos com festas nas cidades, políticos sendo recebidos com festas quando vão a determinada localidade, né? E Paulo ali, ele entra na cidade, tem os seus amigos ali com ele, mas ele não tem essa pompa. Mas, diferentemente de um jogador, diferentemente de um político, não era qualquer pessoa que estava entrando ali em Roma. Não era qualquer um. Era uma pessoa da mais alta importância, por assim dizer. Era uma pessoa que influenciaria da forma mais profunda, da forma mais duradoura o mundo. Era uma pessoa que, usado pelo Senhor, mudaria através de seus escritos, inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, mudaria a vida de muitos pecadores, como ainda muda hoje. Paulo não foi recebido com pompa, mas ele certamente era uma das pessoas mais importantes a pisar ali em Roma. E a gente já vê aqui uma coisa: os servos do Senhor, por mais que eles não sejam recebidos com pompa em determinados lugares, a mensagem que nós temos a entregar é da mais extrema urgência, porque ela é endereçada à alma das pessoas. Por mais que você, meu amado, não seja recebido bem em algum lugar, por mais que você não seja reconhecido, você nem precisa ser, nós não precisamos ser reconhecidos por nada. Deus sabe do que nós fazemos, o Senhor Deus sabe do que nós fazemos em secreto. Mas você deve saber de uma coisa: você não precisa ser recebido com pompa em determinado lugar para saber que a mensagem que você tem que entregar é a mensagem mais importante da vida das pessoas a quem você pregará. Paulo não ficou em um castelo, em uma mansão enorme, meu amado. Lembre-se sempre disso. Paulo fica acorrentado, cativo, mas como eu falei anteriormente, Paulo tinha a mensagem de mais urgência, de mais extrema importância para aquele povo, que era a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. Ah, meus amados, como é diferente a vida de um servo do Senhor. Paulo ele estava preso ali em Roma, cativo, sendo vigiado de perto, mas o ministério de Paulo seguia, continuava firme e forte, estava ativo. Paulo podia até estar algemado, preso, mas a palavra de Deus ela continuava em sua plena liberdade. Paulo ele era um embaixador de Cristo. Ele não era qualquer pessoa ali em Roma. As algemas de Paulo, a prisão de Paulo, a ida dele de Paulo, todas as dificuldades que Paulo passou para chegar em Roma, faziam parte do plano de Deus. E Paulo sabia que todas as coisas cooperariam para que o plano de Deus seguisse. Ele sabia que todas as coisas cooperariam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo sabia da importância da sua mensagem. Ele sabia que as suas algemas, que tudo que estava acontecendo com ele contribuiria para o progresso do Evangelho. Estar cativo ali era um preço que Paulo considerava pequeno demais, se colocado em comparação com a tarefa, se colocado diante do objetivo ao qual ele estava cumprindo, que era pregar a palavra de Deus. Ele finalmente chega em Roma. Finalmente chegamos em Roma. Independentemente dos problemas, independentemente do caminho tortuoso, dos naufrágios, o destino havia chegado, o destino indicado por Deus havia chegado a Paulo. Isso vai se aplicar, meus amados, à nossa vida, com relação às coisas que nós passamos. Não importa as dificuldades que nós enfrentemos ao propagarmos o Evangelho de Cristo. Não importa quantas vezes o nosso barco vá naufragar, o Senhor Deus está no nosso barco, nos guiando, nos colocando em uma embarcação nova e nos levando ao nosso destino, que é a nossa morada eterna. Meu amado, saiba que o teu destino é a morada eterna. O teu destino é pregar a palavra. Não desanime apesar das circunstâncias. Paulo não desanimou apesar dos milhares,
centenas de quilômetros, das dificuldades pelas quais ele passou, ele continuou e ele entendia qual era o plano de Deus. Ele sabia que a tarefa que ele estava ali executando era mais excelente, ao ponto dele sacrificar a própria liberdade. Ele sabia que tudo tinha um propósito e ele se dedica a este propósito. Paulo sabia o seu propósito, tinha convicção disso. Ele convoca os líderes judeus ali da cidade de Roma para um encontro, para se defender contra as acusações que os judeus estavam dizendo contra ele. Olha o que eles dizem. Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Meus amados, não há mais acusação contra os servos de Deus. Aqueles homens não tinham com que acusar Paulo. Não nos aprofundando na explicação, não há acusação contra os servos do Senhor. Ninguém pode nos acusar. O acusador não nos acusa mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Proclame, pregue, a tempo e fora de tempo. Reconheça o propósito maior que há na sua vida. Reconheça o propósito maior a qual você foi chamado, meu irmão. Pregar o Evangelho é a tarefa mais urgente na igreja. A pregação, pregar a palavra aos necessitados, aqueles que estão com a alma ferida. Pregue, pregue, reconheça o seu propósito. Não há acusação. Os teus inimigos vão olhar para ti e não vão ter com que te acusar, porque você está anunciando a palavra do Deus vivo. E diante dessa palavra do Deus vivo, ninguém pode contrariá-la. Não há como contrariá-la. Por mais que se estribuchem, falando no Cearense 6, por mais que tentem, que se remexam, eles nunca conseguirão intento positivo contra a palavra de Deus. Ela sempre permanecerá. E o teu propósito é esse. Não importa quantas vezes você vai passar por dificuldade, não importa quantas vezes o seu barco naufragará, não importa quanto tempo você tenha que esperar o longo inverno passar, Deus é contigo. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar essa certeza de que Ele tem um propósito maior na nossa vida, que Ele não nos chamou para nos abandonar, mas que Ele continuará conosco até o século dos séculos. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã com a irmã Maeli, findando o livro de Atos. Fique com Deus, meus amados. Curta, compartilhe, comente este vídeo e nos ajude a propagar o Evangelho de Cristo. Amém.